Green for Tea. Available, efficient, sustainable. Olá, seja muito bem-vindo ao Green Talks, mais um canal de comunicação e conteúdo da Green for Tea. Esse podcast está disponível no Spotify, em nosso canal no YouTube e também nas nossas mídias sociais. Me chamo Fabiano Mazei, sou jornalista na Green for Tea e nesta 8ª edição teremos uma conversa com Edelvício Souza Júnior, especialista em inovação, internet das coisas e transformação digital, além de professor convidado da Fundação Dom Cabral. O tema de hoje é os desafios da conectividade digital, onde faremos uma análise profunda sobre um tema que é tão relevante nesses tempos de novos modos de trabalho, nova maneira de estudar e novos hábitos de consumo pós-pandemia. Olá, Edelvício, muito obrigado pela presença. Olá, Fabiano. Obrigado a você, obrigado a Green pelo convite de podermos falar sobre um tema extremamente atual, extremamente importante, que é a importância da infraestrutura de conectividade digital nas nossas vidas e cada vez mais crescente essa importância. Então, podemos abordar essa importância, de quanto ela impacta a nossa vida e cada vez mais vai impactar, e as consequências da não existência dessa conectividade, também dessa infraestrutura. Vai ser um papo muito interessante e eu acho que nós vamos estar abordando um tema extremamente recente e importante para todos nós. Perfeito, Edelvício. Então vamos começar essa conversa definindo o que é conectividade digital e por que ela é tão importante nos dias de hoje. Excelente. Antes de dar um conceito formal, eu acho que é importante cada um de nós entendermos o que ela é para nós, o que ela significa, né? Nós estamos vivendo, a gente vive hoje, acho que nós vamos logo daqui a uns anos entender o mundo, o AC e DC, né? Antes do coronavírus e depois do coronavírus. Infelizmente, a gente está ainda durante o coronavírus. A gente está vivendo nos últimos anos uma das maiores transformações que a sociedade já viveu, né, em todos os setores, né? E essa transformação que a gente está vivendo, ela é fortemente impactada pela chamada evolução exponencial que algumas tecnologias estão possibilitando. Nunca houve na história tamanha evolução com tantas tecnologias diferentes, com evolução seja na redução de custos, seja na performance, que está propiciando que nós tenhamos cada vez mais a tecnologia presente no nosso dia a dia e trazendo mudanças profundas na sociedade, né? Então, essa digitalização é um dos elementos chaves para que aconteça essa digitalização é você colocar a informação e o dado na ponta, ou seja, no consumidor, no usuário final, no cidadão, no gestor público. E para isso, é fundamental que você tenha uma infraestrutura de comunicação e de conectividade que permita que esse acesso seja feito. Essa infraestrutura, ela não é só aquela conectividade que a gente tem, por exemplo, usando uma rede celular, um acesso celular. Ela é muito mais que isso, é toda a forma que você tem de coletar, armazenar e transferir os dados. Isso passa pelo armazenamento na nuvem, isso passa pelas aplicações que exploram as oportunidades de Big Data, por exemplo, e a conectividade à infraestrutura, seja ela por satélite, por fibra ótica, ou até mesmo pelos provedores de banda larga, né? Essas mudanças que a gente está sofrendo, além dela impactar sobremaneira o nosso dia a dia, ela pode provocar, e já está provocando, um hiato profundo, uma mudança, uma desigualdade profunda entre as economias dos diversos países. Entre aqueles que que têm a infraestrutura necessária para aproveitar, para usufruir dos benefícios dessa infraestrutura, e aqueles países, aquelas regiões que estão ficando carentes dessa infraestrutura, né? Hoje, a pandemia evidenciou algo que era a realidade para alguns, não era para todos, é a nossa dependência, por exemplo, de acesso à internet, né? O que aconteceu de março para cá é que boa parte das nossas atividades passaram a ficar completamente dependente de um acesso à internet, seja no trabalho remoto, seja na educação, de tal forma, por exemplo, que já se pontua que dentro daquelas necessidades base da hierarquia de necessidade Maslow, que a gente tem na base da pirâmide, as necessidades essenciais, que são acesso à moradia, à educação, à infraestrutura de esgoto, saneamento básico, hoje já se coloca, por exemplo, a conexão com a internet como uma necessidade básica do cidadão. Ou seja, já é uma questão de cidadania você oferecer para todos o acesso à internet. E esse acesso é oferecido por uma infraestrutura de conectividade que oferece a possibilidade de acesso, né? Então, de uma forma bem simples, para a gente entender esse acesso,
é aquilo que você consegue ou não consegue oferecer à população. E o que é importante é que não basta você dar o acesso da infraestrutura de conectividade se esse acesso não tem qualidade. Ou seja, todos nós vivemos, uns mais, outros menos, com a solução, escutando, caiu. A conexão caiu ou travou. Né? Isso não é um acesso com qualidade. Então, você tem que oferecer o acesso com qualidade, e mais que isso, como parte desse acesso, que a população na ponta tem os meios para acessarem essa infraestrutura, esses serviços. Por exemplo, que tenham acesso a um computador, ou um notebook, ou um tablet, que não seja unicamente acesso via celular. A gente vive hoje a chamada era do 4.0. Né? O que significa? É a saúde 4.0, a indústria 4.0, a educação 4.0, são os projetos de cidade inteligente, é o agro 4.0. O que toda essa evolução tem em comum? Todas elas são extremamente dependentes de uma estrutura de conectividade digital. Você não implementa nenhum desses projetos chamados 4.0, esses projetos que estão mudando completamente a nossa vida, se você não tiver uma estrutura de conectividade digital disponível. Né? Então, essa é a importância que tem a infraestrutura. Então, dentro de um contexto hoje da nova economia, os países ou as regiões de um país que não tenham essa infraestrutura de conectividade digital, eles estão sendo impedidos de usufruir os benefícios da nova economia. Só para ter uma ideia da importância dessa infraestrutura, tem um estudo muito interessante publicado pela OIT, Organização Internacional de Telecomunicações, que ele faz uma avaliação da importância do impacto que a infraestrutura digital tem na economia de um país. Né? E ele faz um estudo muito interessante. Existe um índice chamado Índice Global de Conectividade, ou GCI em inglês, que demonstra o seguinte: esse índice vai de 0 a 100, né? Ele ranqueia os países de 0 a 100 com relação à sua infraestrutura de conectividade digital. Né? Só para ter uma ideia, o Brasil hoje ocupa a posição 47 em 79 países, ou seja, a gente está na região intermediária para baixo. O que esse estudo demonstra é que quando você cresce um ponto nesse índice, você consegue chega a aumentar 2,1% na competitividade daquele país, você aumenta o grau de inovação daquele país em 2,2% e você aumenta a produtividade daquela economia em 2,3%. Ou seja, o fato de você crescer a infraestrutura, você tem ganho direto na economia de um país. Né? Outro dado interessante é com relação ao impacto no PIB de uma região. Né? Tem um estudo do BID que demonstra que a cada 10 linhas de banda larga que você acresce para 100 pessoas, o PIB daquela região cresce 1,38% em países em desenvolvimento, chegando a 1,21% em países já desenvolvidos. Ou seja, o ganho é direto, a infraestrutura tem um impacto direto até no crescimento econômico e no PIB per capita de uma região. Então, esse para entender o conceito e a importância da infraestrutura de conectividade digital. Perfeito. Eu gostaria só de voltar num ponto que é crucial nesse entendimento de como é importante a conectividade, que é a questão da pandemia. Como é que a pandemia revelou para o mundo e para nós aqui no Brasil a questão da real capacidade das nações nesse tema da conectividade? A pandemia, na verdade, ela promoveu uma grande aceleração nos projetos de digitalização, seja de empresas, seja de países, né? Todos nós fomos forçados a nos digitalizarmos ou a usufruir infraestrutura digital. Isso a pandemia evidenciou, então, algo que para muitos era oculto, que era a desigualdade que existe nas nações, em qualquer nação, umas mais, outras menos. O que ela evidenciou foi que nós estamos vivendo, no mundo como um todo, uma grande exclusão digital. Ou seja, existem aqueles que têm o acesso, existem aqueles que não têm o acesso, ou que têm um acesso com péssima qualidade. E essa desigualdade, ela é muito comum, e ela está sendo muito enfatizada na área rural, das grandes nações, não só do Brasil. Boa parte da área rural do mundo, hoje, não tem cobertura, não tem acesso, portanto, estão sendo desprovidos do acesso a esse ambiente, ou nas regiões, nas áreas não próximas à área urbana, são aqueles distritos, são aquelas cidades menores, atingindo principalmente a população das classes C e D e E. Ou seja, então, a pandemia evidenciou que há uma desigualdade no mundo, não só no Brasil. Tem uma pesquisa recente do Gallup, que foi feita durante a pandemia agora, que 24% no mundo, em média, das pessoas em situações econômicas vulneráveis não têm acesso à internet de forma alguma. Né? E que a situação, quando você pega, por exemplo,
aqueles de baixa vulnerabilidade, o acesso que ele tem é extremamente precário. Especificamente na América Latina, foi publicado recentemente um estudo chamado Conectividade Rural na América Latina e no Caribe, que é um estudo extremamente preocupante, né? Que foi elaborado pelo BID, pelo ICA e pela Microsoft, que aponta que 77 milhões de moradores rurais dos 24 países da América Latina e do Caribe não têm acesso à internet. Ou seja, o pessoal que está no campo, por mais que o campo seja importante, que a agricultura seja importante para esses países, eles não estão sendo permitidos a eles o direito de crescimento, como acesso à tecnologia até para melhorar a sua produtividade, né? E esse mesmo estudo do ICA demonstra que 71% da população urbana tem acesso à internet, ou seja, 29% da população urbana não tem acesso à internet. No que tange às escolas, é algo extremamente preocupante, que eu pessoalmente me preocupo muito com a educação, com o futuro desses jovens, né? 33% das escolas da América Latina não têm acesso nenhum à internet, né? É um número preocupante, né? No Brasil, a gente tem, é importante também citar os problemas que nós estamos enfrentando no Brasil, e essa desigualdade no Brasil, essa exclusão, ela é extremamente forte e preocupante. As redes 4G, ou seja, o acesso principalmente notadamente via celular ou via que você coloca na sua residência, só atinge 88% da população brasileira, né? Ou seja, você tem 12% e 28% dos brasileiros, 26% dos brasileiros, 47 milhões de pessoas, não tem nenhum acesso à internet, sendo que a maioria deles é da classe D e E, né? Você tem 554 municípios brasileiros que não tem nenhum acesso à internet. 28% dos homicídios dos lares brasileiros, ou seja, 20 milhões de lares não têm acesso à internet, e, a exemplo do estudo do ICA da América Latina, 48% dos homicídios rurais não têm acesso à internet, né? Então, você tem 95%, enquanto 96% das famílias de classe A têm um computador ou um tablet em casa, apenas 14% dos lares da classe D e E têm algum computador. Ou seja, o precário acesso que eles fazem à internet, fazem para o celular, que não é sabidamente a forma melhor para você conceder aprendizado. E com relação à educação, nós vivemos hoje no Brasil, essa exclusão ela vai aumentar a desigualdade que existe no Brasil, inclusive a desigualdade educacional. Se não vejamos, 40% dos estudantes de escolas públicas no Brasil não têm computador ou tablet. Essas crianças não tiveram acesso às aulas durante a pandemia, na sua grande maioria. Portanto, elas estão privadas de crescer. Então, esse é um dado preocupante que a pandemia escancarou, a sua pergunta foi muito oportuna, que ela escancarou algo que nós convivemos no nosso dia a dia, que é a desigualdade, que é a exclusão digital, que infelizmente nós estamos vivendo no mundo e no Brasil de uma forma muito mais enfática. De fato, há muito a se evoluir na questão de acesso, de qualidade à internet. E isso nos leva a buscar entender como as novas tecnologias podem mitigar o impacto dessa exclusão. O que a gente pode esperar disso? Por exemplo, a gente está vivendo agora a discussão da implantação no mundo do 5G, né? O 5G ele traz por trás dessa, um outro parâmetro do ponto de vista tecnológico, as aplicações que vão advir do 5G no mundo como um todo, até pelas características de baixa latência, ou seja, o tempo entre um comando e a ação na rede, maior velocidade, um menor investimento em termos de torres. O 5G vai realmente provocar uma grande revolução, mas, ao mesmo tempo, existe um grande desafio, que ele pode aumentar a nossa desigualdade, né? Então, o 5G ele vai, por quê? Porque se essas áreas hoje não têm 4G e 3G, elas possivelmente também não terão 3G. Mas o 5G, do ponto de vista positivo, ele vai aumentar sobremaneira o potencial de tecnologia, inclusive para a melhoria da população. Junto com o 5G, existe um potencial enorme, por exemplo, das aplicações de internet das coisas, sejam elas em cidades inteligentes, nas fábricas, na indústria 4.0, se beneficiarem cada vez mais, e aí vem em torno disso o que se chama de computação em borda e o edge computing, né? É você, por exemplo, nessas áreas que você não tem muito acesso e a conectividade torna um problema sério, você trazer para perto da aplicação o processamento daquele dado, né? Você não ficar eternamente dependendo do link de conectividade para acessar a nuvem, por exemplo. Não que a nuvem não vai ser importante, ela é importante, você vai conviver com o mundo híbrido, né? Onde você vai ter parte do processamento local, aquilo que é mais crítico. Pega, por exemplo, uma aplicação de telemedicina ou uma aplicação de uma fábrica que está no ambiente remoto, você traz para perto da fábrica e ali você implanta uma estrutura de data center
O edge computing vai proliferar cada vez mais o número de data centers em menor, e talvez em menor capacidade de processamento, mas ele vai estar perto da ponta, de tal forma que você vai aumentar sobremaneira o potencial e você vai distribuir o processamento, e aí sim, com investimentos na infraestrutura, talvez, e aí é isso que se espera, melhorar o potencial dessas aplicações, seja cidade inteligente, você colocar o processamento na ponta, nas fábricas que sejam remotas das áreas urbanas, no agro, nas minas, ou seja, você levar para a ponta dessas áreas que hoje não são atendidas plenamente. O 5G, junto com o investimento em tecnologia propicia, com computação em borda, usando aplicações de internet das coisas, por exemplo, desde que haja investimento correto, trazer benefícios enormes para essas tecnologias, né? Perfeito. Professor, falando dessas iniciativas e do que há para ser feito, que medidas práticas têm sido buscadas para contornar essa fragilidade da conectividade digital brasileira? Uma das coisas que a gente tem muito no Brasil, e depende muito da Anatel e o governo, o Ministério das Comunicações, o governo como um todo tem um grande papel, eles têm um papel importante de serem agentes para diminuir essa desigualdade, né? Nós tivemos em novembro, agora último, 3 fatos interessantes que vão trazer um impacto enorme, de curto prazo, né? Assim que foram colocados em prática, para diminuir essa desigualdade que nós temos. Uma delas foi a aprovação agora recente do Senado, do projeto de lei 172, que prevê que a possibilidade de usar parte da verba do FUST, que é o fundo que as operadoras pagam, não? Que se arrecada para a universalização do serviço de telecomunicações. Esse fundo hoje já tem bilhões de reais, desculpa, arrecadados. Parte desse fundo para você implementar, para você investir em infraestrutura de banda larga para essas áreas que não têm hoje acesso, principalmente são as áreas de baixo DH ou as áreas rurais. Então, você vai permitir usar parte desse fundo para que se invista em infraestrutura para permitir o acesso a essas áreas. Então, esse é um fato positivo que o Brasil tende a se beneficiar urgentemente. Outro ponto é que a gente tem no Brasil hoje, tinha até a aprovação pelo Senado do projeto de lei 6.549, o que se pagava de taxas para a implantação dos dispositivos IoT, muitas vezes era superior ao custo do próprio sensor. Isso, porque os custos de sensores diminuíram sobremaneira, isso faz com que os investimentos em IoT, notadamente cidade inteligente ou qualquer outra aplicação, ficavam impedidos porque o custo de você implantar um sensor é maior que o custo do próprio sensor. O Senado aprovou esse projeto de lei agora em novembro, onde zerou essas taxas. Então, a gente vai ter, com certeza, vai possibilitar um aumento do incentivo às aplicações de IoT que impactam, muitas vezes, diretamente à população como um todo. E, por último, a Anatel submeteu ao Conselho agora, nas últimas semanas, um plano geral de metas que propõe a troca de metas que as operadoras têm de cobertura em áreas de 4G, que hoje elas não cobrem, por exemplo, por atingir o backhaul de fibra ótica, ou seja, colocar a fibra ótica naqueles municípios que hoje ainda não têm fibra ótica. Portanto, eles não têm acesso de fibra ótica, e são 1.511 municípios. Isso vai possibilitar, então, que esses municípios que hoje são carentes de acesso, que eles possam ter acesso a uma infraestrutura de alta qualidade usando fibra ótica, por exemplo. Então, só esses 3 já dá um ganho enorme de mudanças que estão por vir rapidamente no Brasil. Perfeito. Professor, a conversa está ótima, mas infelizmente a gente precisa terminar esse podcast. Mas tem uma última pergunta. Numa visão mais global, quais as iniciativas mais contundentes têm sido realizadas nesse sentido de levar a conectividade digital para os 4 cantos do mundo? Um do modelo de acesso que estão se investindo pesadamente, em algumas empresas estão investindo, é o acesso via satélite, né? O acesso via satélite, ele possibilita que você fuja dos investimentos de infraestrutura de acesso do ponto de vista físico, de torres ou coisa parecida, e você tem uma capacidade maior, até pela cobertura que um satélite tem, né? Eu vou citar um exemplo da Starlink, do Elon Musk, da SpaceX, do Elon Musk, que tem um projeto aprovado pelo governo, pelo FCC americano, de implantar 12 mil satélites orbitando em órbita de baixa órbita, transmitindo internet de alta velocidade. Esse projeto já está em implantação piloto nos Estados Unidos, e só para ter uma ideia, as taxas que esse projeto pretende chegar, e ele pretende chegar, o objetivo desse projeto é em coberturas tipo áreas rurais, ou áreas onde hoje você não tem acesso pelos provedores tradicionais,
a taxas compatíveis ou superiores ao 4G, por exemplo, né? Então, hoje, pretende chegar, por exemplo, à velocidade, a taxa de 1 gigabits por segundo, que é algo que o 5G pretende. Então, eu acredito o seguinte, uma das maneiras de a gente contornar essa deficiência e essa desigualdade que nós temos é usando a infraestrutura de satélite, né? Que tende a crescer no mundo, não é só o Musk que tem, não é só a SpaceX que tem esse projeto, você tem a Blue Origin, você tem a Uniweb, você tem a Amazon, e recentemente, há 2 semanas atrás, os chineses lançaram um projeto de lançar 10 mil satélites, portanto é um número extremamente grande. Só para vocês terem uma ideia, hoje no mundo nós temos em torno de 2.400 satélites orbitando no mundo, 2.400. Só o Elon Musk vai ter muito mais que isso, ele já pleiteou aumentar para 40 mil, né? E os chineses também vêm com tudo competindo num projeto que eles estão desenvolvendo de colocar 10 mil satélites. Então, de uma forma assim, bem objetiva, eu acho que uma das formas que nós vamos conseguir contornar essa desigualdade no mundo, não só no Brasil, é oferecendo outras formas de acesso que não dos provedores locais, e uma dessas formas tende a ser a oferta de serviço de conectividade via satélite em alta qualidade e baixo custo. Muito bem. De fato, esse é um tema que não se esgota aqui, ele é muito rico e, de certo, teremos outros podcasts para conversar a respeito. Nós conversamos com Edelvício Souza Júnior, especialista e consultor em inovação, internet das coisas e transformação digital, além de professor convidado da Fundação Dom Cabral, sobre os desafios da conectividade digital, um tema absolutamente relevante para esse momento que a gente vive. Edelvício, foi um prazer, muito obrigado por compartilhar os seus conhecimentos conosco. Eu que agradeço, Fabiano, obrigado mais uma vez ao Green pelo convite. E a minha esperança é, primeiro, que esse tema sensibilize a todos aqueles que talvez não tivessem acesso a esses dados, a esse conhecimento, e cada um de nós faça a sua parte no sentido de mudar o cenário crítico e muito ruim que nós vivemos hoje no Brasil, que é a desigualdade e que é essa exclusão digital que, infelizmente, parte dos brasileiros estão passando, mas que a gente, com certeza, nós vamos ter, eu espero que logo tenhamos ações concretas e essas ações deem frutos, para que a gente possa, no fundo, permitir que todos os brasileiros usufruam dos benefícios da nova economia. Muito obrigado. Maravilha, então é isso. Convido você a continuar a acompanhar o nosso podcast e também outros conteúdos relevantes sobre a tecnologia da informação no blog Insights, no site da Green4T. Nós esperamos que você tenha gostado dessa edição. Muito obrigado e até o próximo programa.